Olá, pessoal! Voltando aqui para o nosso encontro, para o nosso estudo. Espero que estejam todos bem, que todos estejam conseguindo entender um pouco daquilo que a gente está discutindo, tá? A aula passada a gente estava, estávamos falando sobre os vírus, das características, das particularidades. Mostrei para vocês esse slide, estou retornando a ele para a gente falar um pouco mais sobre esses vírus. Aqui nós temos alguns exemplos morfológicos, né? Influenza, que é o vírus da gripe, e aí tem outras formas, né? Papilomavírus, que é o vírus chamado de HPV, que é um vírus comum que causa alterações, inclusive o câncer de colo uterino. O miovírus, esse miovírus ele tem um formato, né, do vírus, tem um formato, é considerado um bacteriófago, e o bacteriófago também tem a mesma forma, ele está aqui representando, por assim dizer. O ebolavírus, olha aqui, parece um verme esse vírus. Esse ebolavírus é o vírus, né, que produz uma doença extremamente contagiosa, ebola. Né? A gente ouve falar muito desse vírus que causa. Esse vírus ele causa inúmeros problemas. É um vírus que pode ser transmitido de um ser para o outro por contato direto. Causa inúmeras alterações, inclusive aí hemorragia, né? Hemorragia que é um problema sério na doença causada por esse organismo. Olha aqui o coronavírus, né? Aqui o coronavírus é um tipo, existem, né, vários tipos de coronavírus, mas aqui a gente tem uma representação deles. A rabdovírus, que é o formato, parece um pepino do mar, né, pessoal? Quem já viu os outros grupos de seres vivos, que já teve a oportunidade de ter uma visão geral. Esse vírus é o vírus que causa a raiva, né? Ele causa raiva tanto em animais quanto em seres humanos, ou pode ser transferido de um animal para o ser humano a partir do momento que há a mordida, por exemplo, de um cão. E aí esse vírus, uma vez no organismo, ele vai alterar o sistema nervoso desse ser, né? A atuação basicamente, comprometimento aí muito grande do sistema nervoso, tá bom? Nós temos aqui o herpes vírus, que é um vírus que causa herpes, aí a gente tem vários, ele causa a varicela, que é o que a gente conhece como catapora, tá? Ele causa herpes zoster, é conhecida pela população vulgarmente denominada de cobreiro. E ele também é causador da herpes simples, né? Aquele que geralmente aparece nos nossos lábios, né? Quando a nossa imunidade baixa um pouco, ou a gente está afetado de alguma maneira, aparecem bolhas nos lábios, essas bolhas cheias de ar, cheias de água, né? Desculpa, e vírus estouram e viram feridas, e aí com o tempo elas desaparecem quando o sistema, nossa defesa, ela aumenta e começa a combatê-los, elas desaparecem, tá bom? O mimivírus é um vírus que no passado causou muita doença, causou muita pneumonia. Então, no passado, eles eram grandes causadores da pneumonia. Mas, graças, né, a Deus, os organismos eles vão também criando memória e defesa e já foram encontrados, né, anticorpos no nosso organismo. Ao longo do processo evolutivo, nosso organismo foi se defendendo, foi criando defesa, e aí hoje, né, acredita-se que eles só ataquem amebas, né, só ataquem amebas.
Tem outros vírus, arbovírus, né, por aí, mas aqui é só para a gente ter uma representação morfológica, né, da morfologia de alguns vírus. Tá? Discutindo um pouco mais, né, sobre a organização, tá? Eles não possuem, eles têm algumas características bem particulares. Não possuem organização celular, isso quer dizer que não possuem membrana, não possuem citoplasma, não possuem organelas, núcleo e envoltores nucleares. Não possuem nada disso. O que eles apresentam? Apenas uma cápsula, um envelope proteico, né? Para abrigar lá no seu interior o material genético DNA ou RNA ou DNA e RNA, porque existem vírus só de DNA, né? Ou vírus só de RNA, ou vírus que vão apresentar ambos os materiais, certo? E aí, protozoários, nosso próximo grupo. Os protozoários, eles já estão incluídos aí no grupo dos eucariontes, né? Apresentam uma organização celular bem mais definida, apresentam uma região para abrigar o material genético ele já é compartimentado nessa região chamada de núcleo, ele já é envolto pela membrana nuclear ou carioteca. São seres unicelulares, assim tanto quanto as bactérias, são microscópicos, são heterótrofos por absorção direta. O que é absorção direta? Eles vão lá, englobam a partícula de alimento e aí processam essa partícula para obtenção de energia, né? Formas e estruturas variadas também, tá? A maioria aquática, né? O hábitat natural é o aquático desses organismos. Existem algumas espécies parasitas, sim, nós temos doenças aí, alguns protozoários que também podem compor a nossa microbiota, né? A nossa flora, né? É mais correto denominar como microbiota, e que eventualmente podem causar alterações no nosso organismo ou doenças. A gente tem aí o tricomonas, que causa infecção vaginal chamada de tricomoníase, a cândida albicans, que vai causar, a candidíase, né? E dentro das suas características celulares, eles apresentam uma estrutura extremamente importante, que são os vacúolos contráteis ou pulsáteis, que regulam, já que eles vivem num ambiente aquático, eles precisam regular a quantidade de água no seu interior, né? Eles fazem osmorregulação. Como eles estão no ambiente aquático e a membrana plasmática ela é permeável, né? A água vai entrar e ele precisa estar liberando esse excesso de água para não causar o seu rompimento. Então, eles contraem essa membrana, esse vacúolo e eliminam o excesso de água. Isso é uma característica própria e importante desses organismos. Podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, assim como as bactérias, né? Elas podem viver em ambiente sem oxigênio e podem viver em ambiente com oxigênio. Né? A reprodução assexuada e sexuada. Lá nas bactérias, né, comparando as bactérias, elas representam reprodução assexuada, né, por divisão binária. A gente vai ter oportunidade de ver isso grupo a grupo, né, em estudos mais detalhados. Aqui a gente está tendo só uma visão geral sobre esses organismos. Lá, as bactérias, a forma de reprodução é reprodução assexuada por divisão binária, e também podem realizar
uma forma especial de reprodução, conjugação, que também os protozoários realizam. As bactérias também podem realizar, algumas realizam, né? Uma reprodução onde há. O que caracteriza a reprodução assexuada é que os novos seres produzidos são clones, né, dos genitores. Não há uma variação genética nos seres que se reproduzem dessa maneira. Então, são cópias de si mesmo. Porque não há troca de material genético entre os seres. Mas ao realizar formas especiais de reprodução, como no caso da conjugação, há sim, né, uma troca de material genético entre os organismos e, portanto, podem a partir dali se diversificar geneticamente falando, tá bom? Essas são as particularidades aqui dos protozoários. A gente tem aqui uma representação desses protozoários. Olha aqui uma ameba, né? Olha aqui o Trypanosoma cruzi. Essa aqui é giardia. Tá? Aqui, paramécio. Então, aqui tem uma representação de alguns desses protistas, né, desses protozoários. Aqui pode causar a ameba, ela é um protozoário que causa alteração no organismo, a amebise. O paramécio não, é um organismo de vida livre. A giardia causa, sim, o tricomona, está mais parecido com tricomona. Causam doenças, giardíase, tricomoníase, candidíase, né? A cândida, a albicans, eles são um pouco diferentes, mas apresentam uma estrutura morfológica um pouco diferente. Tá? Aqui o Trypanosoma cruzi, ele parece um vermezinho, né, flagelado, e que causa, é um causador de uma alteração de uma doença chamada de doença de Chagas. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos parar aqui, vamos ter mais uma aula, lá nós vamos falar sobre os fungos, também de uma maneira bem geral, né? E depois nós vamos ter a oportunidade de irmos aprofundando no estudo desses